Questão de número 23. Mendeleev, observando a periodicidade de propriedades macroscópicas dos elementos e de alguns de seus compostos, elaborou a tabela periódica. O mesmo raciocínio pode ser aplicado às propriedades microscópicas. Na tabela a seguir, os raios iônicos dos íons dos metais alcalinos e alcalino-terrosos estão faltando os dados do Na+, e aí o Sr2+. Baseando-se nos valores da tabela, os raios iônicos do Na+, e do Sr+2 poderiam ser, respectivamente, em picômetros. Bom, então, na tabela periódica, como é que nós temos a relação de aumento de tendência do raio atômico? Bom, primeiro, o raio atômico ele aumenta de cima para baixo, porque aqui eu tenho elementos com... Aqui tem com uma camada, com duas camadas, com três camadas. Então, conforme o número de camadas vai aumentando, o raio também vai diminuindo. Tá? E outra ação é a que influencia no tamanho do raio, tanto do atômico quanto do iônico, é o número de prótons, é a carga nuclear. Quanto maior a carga nuclear, maior vai ser a atração que o núcleo exerce sobre a eletrosfera. Então, se o núcleo exerce muita atração sobre a eletrosfera, ele reduz o tamanho dela. Consequentemente, ele reduz o tamanho desse raio. Exemplo, vamos aqui para o sódio. Olha só esse átomo de sódio. Ele tem 11 prótons, porque o número atômico dele é 11, então ele vai ter 11 prótons, e 11 elétrons, porque ele é um átomo. A carga aqui é zero, quando não tem nada ali é porque é zero. Então ele tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron só aqui na camada M, que é esse elétron aqui. Para que um átomo se transforme em um íon, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que perder um elétron. Então, o que vai acontecer quando esse átomo perder esse elétron? Ele vai continuar com 11 prótons, porque não alterou nada, mas aqui vai ter 10 elétrons, porque ele perdeu um. Então, ele vai ter 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, e ele perdeu uma camada porque ele perdeu esse elétron. Toda vez que um átomo vira um cátion, ele perde elétron. Então, ele perdeu aqui um elétron. Agora, observa. Aqui eu tenho 11 prótons, um núcleo com 11 prótons, exercendo uma atração sobre 3 camadas. Aqui eu tenho 11 prótons exercendo uma atração sobre 2 camadas. Então a força que esse núcleo vai ter sobre 10 elétrons vai ser muito maior do que a força que esse núcleo vai exercer sobre 11 elétrons. Então por isso que o raio diminui. Olha só, eu tinha esse raio aqui. E agora eu passo a ter esse raio aqui. Ok? Então, quando um átomo se transforma num cátion, o seu raio diminui. Tá certo? Bom, então qual que pode ser o valor aqui do raio do sódio e do raio do estrôncio? Dos íons desses átomos. Vamos fazer uma análise. Tem como calcular isso? Não, não tem como calcular isso. Tá? Mas a gente pode fazer verificar uma relação de tendência. Por exemplo, aqui poderia ser 64 o raio do sódio. Olha só, de 60 ele aumentaria só um pouco, porque olha só, o lítio, aqui nós temos os elementos metais alcalinos nessa sequência, né? Hoje, li, na, cara, roubaram, casaco, francês. E aqui nós temos bela, magrela, casou-se com o senhor, barão, ratão. Repete comigo. Hoje li na cara roubar o casaco francês. Hoje li na cara roubar o casaco francês. Aqui. Bela, magrela, casou-se com o senhor, barão, ratão. Bela, magrela, casou-se com o senhor, barão, ratão. Então nós temos aqui o sódio e temos aqui o estrôncio. Então você percebe que o raio do estrôncio vai ser maior que o raio do sódio. Ok? Porque o estrôncio ele está no 5º período. E o sódio está no 3º período. Ok? Agora, entre o lítio, o sódio e o potássio, você percebe que o lítio, o sódio e o potássio, eu estou aumentando aqui o raio atômico. Então o lítio vai ser o menor, o sódio o intermediário e o potássio aqui no meio.
Agora, esse valor intermediário entre o 60 e o 133 vai ser 64? Não tem como, né? Porque ó, você percebe que existe uma média de valores aqui, tá? Poderia ser 99? Poderia, tranquilamente. Poderia ser essa B aqui. Estou analisando só para o sódio, tá? Então poderia ser a B, poderia ser a C também, tranquilo. Aqui já vou eliminar. 74 é uma possibilidade. Ok? 74. E 85 também. Agora, vamos aqui perceber agora qual que seria o raio para o estrôncio. Vai estar entre 99 e 135. Poderia ser 46? Não, porque o raio do césio ele é maior do que o raio do estrôncio. Olha, o césio está no 6º período, o estrôncio está no 5º. Então, não poderia ser 146. Ok? Poderia ser 118? Está entre 99 e 135. Poderia. Poderia ser 100? Olha só, o do anterior é 99. Você percebe que não aumenta de 1 em 1, aumenta de um valor bem maior que 1. Então esse 100 aqui não poderia ser. Poderia ser 34, só um valor de picômetro abaixo? Também é a mesma história, não está aumentando de 1 em 1. Também eu eliminaria essa daqui também. Então é a letra C, essa questão número 23. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.